Estamos ao vivo já no Facebook, entrando agora ao vivo também no Instagram, deputado. Estamos ao vivo agora para seus seguidores no Facebook e no Instagram. E assim, daqui a pouco, faltam menos de uma hora para iniciar já o processo de votação para a escolha do futuro presidente da Câmara. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre a importância dessa votação de hoje enfim, qual a posição do senhor e da bancada do PT nessa votação. Então, boa tarde a todos, todas. Nós estamos aqui em Brasília acompanhando desde cedo as reuniões para a conformação dos blocos e composição das chapas para a mesa da Câmara dos Deputados. É óbvio que a importância é muito grande, porque nós estamos hoje aqui decidindo o comando do Poder Legislativo em nosso país, no Senado e na Câmara dos Deputados. E essa direção pode ser definidora de grandes questões. A definição da pauta que o Legislativo vai assumir, a aprovação ou não de agendas que vão determinar a destruição de direitos, que vão agravar a vida da população brasileira. E, obviamente, até decisões como a abertura de CPIs para investigar os desmandos do governo Bolsonaro, abertura de processos de impeachment, que já são 65 processos que encontram-se até o momento engavetados. E é óbvio que o Poder Legislativo ele tem um papel grande na aprovação das decisões de governo e também na fiscalização da atuação do Executivo. Portanto, hoje teremos decisões importantíssimas na escolha para os próximos 2 anos da direção da Câmara e do Senado. E aí tem aqui hoje Baleia Rossi, que é o candidato que tem o apoio do PT, e Arthur Lira. O que está em jogo, deputado, nessa disputa de hoje? Eu diria a você que, para mim, a maior diferença que está colocada aí é o nível de submissão que a direção da Câmara terá em relação ao governo Bolsonaro. A candidatura do Arthur Lira não apenas é uma candidatura que tem o apoio do presidente Bolsonaro e toda a sua quadrilha e toda a sua base de sustentação. É uma candidatura que tem compromisso de pautar medidas extremamente prejudiciais para a população brasileira, aquelas pautas de redução de idade penal, de destruição de direitos das mulheres, de combate a conquistas tão importantes democráticas da nossa sociedade, além de acelerar pautas de destruição de direitos no plano da economia, no plano da vida dos servidores. Eles querem aprovar a reforma administrativa para destruir os direitos dos servidores públicos, eles querem avançar na pauta da destruição, não só no plano econômico, como também nos direitos de cidadania, nos direitos democráticos. A candidatura do Arthur Lira é uma liderança antiga do chamado Centrão, que é um bloco de setores de direita que visa garantir, acima de tudo, os seus negócios, a sua ideologia é fazer negócios, não fazem política. E para eles tem sido muito bom a venda tão cara que eles conseguiram de votos. Vocês viram a semana passada aí divulgado amplamente nos meios de comunicação as planilhas mostrando que já mais de 3 bilhões de reais foram acordados para compra de votos de parlamentares para apoiar o candidato oficial do bolsonarismo. Então, teremos, se Arthur Lira ganha a presidência da Câmara, nós teremos não apenas Bolsonaro mantido por 2 anos mais, porque não irá prosperar nenhum pedido de impeachment, como também há um risco muito grande, uma tendência, mais do que o risco, uma tendência evidente de agravar e acelerar a aprovação de medidas extremamente prejudiciais para a população brasileira. E aí, a principal pauta que ele traz hoje, além de toda essa pauta de valores, de liberação de armas, etc, etc, é a reforma administrativa, né, deputado? Ele disse que essa é a primeira matéria que ele colocará na pauta, caso eleito. Não tenha dúvida, isso não é algo a gaveta da candidatura dele, não. Isso faz parte da agenda, das suas prioridades. A chamada reforma administrativa é uma dessas prioridades que visa destruir
o corpo de servidores públicos nas 3 esferas de governo, atacar os direitos não só dos servidores públicos que hoje estão na ativa, mas como matar a natureza do serviço público, a sua capacidade de se garantir a oferta de serviços essenciais à população. Isso com certeza será muito prejudicial. Os reflexos vão ser muito grandes, porque você vai ter nos próximos 2 anos, com Lira sendo presidente da Câmara, se ele vier a ser eleito, nós teremos um agravamento ainda maior do desastre que é o governo Bolsonaro, porque terá na sua mão a presidência da Câmara dos Deputados. E aí tem a principal pauta assim, que está sendo discutida, inclusive tivemos carreatas ontem pelo país, que é a questão do impeachment, deputado. Essa disputa de hoje, ela de alguma forma influencia na possibilidade de haver impeachment no futuro? E aí eu também trago contigo a articulação de alguns partidos que até então se colocam no discurso de defesa da democracia, se colocaram nessa frente ampla pela democracia que hoje está colocada na candidatura de Rossi, mas estão negociando cargos e verba com o governo. Inclusive, a gente está falando aqui do Assemineto, por exemplo, que é o ex-prefeito de Salvador. É isso, deputado? Exatamente. A candidatura de Baleia Rossi não garante que algum pedido de impeachment seja analisado, mas deixa em aberta a possibilidade. E a composição que teríamos na mesa da Câmara, com certeza exerceria um papel, ou exercerá um papel mais influente nessa possibilidade. Já o Arthur Lira deixa claro que ele não só não irá analisar nenhum processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, como ele não permitirá a abertura de CPIs que possam criar dificuldades para o governo, que possam desnudar os absurdos cometidos pelo governo Bolsonaro. Nós temos, por exemplo, um pedido de CPI para analisar a situação de Manaus, o desastre, o genocídio que o Brasil está vivendo em relação à pandemia, e ele já sinalizou que isso não fará parte das possibilidades que ele irá aceitar. E quanto ao voto, a venda do voto, é um negócio escandaloso. É algo escandaloso. Os 3 bilhões que eu falei anteriormente é compra de voto fiado. Até hoje nós não temos o orçamento de 2021 aberto. Então eles venderam fiado a compra dos votos e obviamente os credores, os parlamentares que são credores desses 3 bilhões de reais, vão, quando vier a votação do orçamento, vão atuar para que haja no orçamento a abertura desses créditos para receber a conta. Ou seja, eles receberam um cheque sem fundo e vão viabilizar na aprovação do orçamento os fundos para eles poderem sacar o cheque. É um negócio absurdo, escandaloso. São parlamentares que estão recebendo, inclusive da Bahia, estão recebendo 70 milhões, 80 milhões de reais. Já temos várias denúncias que essas emendas, entre aspas, estão sendo já vendidas no mercado da construção civil. E o Assemineto, que ajudou a eleger Bolsonaro, não esqueça disso, que foi um dos principais artífices da eleição de Bolsonaro, mais uma vez mostra quais são as suas prioridades. O DEM rifou o Rodrigo Maia, o DEM já passou claramente para entregar a maioria dos seus votos para Arthur Lira, e a negociata com o governo Bolsonaro já aconteceu. Falam em ministérios, falam em cargos, e já se sabe, já é público, os milhões de reais que cada parlamentar do DEM, inclusive da Bahia, inclusive da base de Assemineto, estão recebendo para votar em Arthur Lira. Isso é mais uma vez um escândalo. É bom lembrar, inclusive, que Elmar Nascimento, que é deputado federal do DEM da Bahia, era pré-candidato à presidência da Câmara, tentou viabilizar a sua candidatura pelo DEM e, como não conseguiu sucesso, pela frente ampla, né? Essa frente ampla que hoje ele está trabalhando contra, ele tentou viabilizar nessa frente ampla. Ele tentou ser candidato pelo DEM para ser nome da frente. Como o nome dele não foi aceito, em detrimento do nome dele foi aprovado o nome do Baleia Rossi, ele, junto com a Assemineto e os demais parlamentares do DEM, inclusive, insisto, do estado da Bahia,
viabilizaram toda a negociação de muito dinheiro e de cargos. É importante chamar a atenção que são talvez aí perto de 300, cerca de 300 deputados aqui na Câmara dos 513, que com certeza fazem negócio, não fazem política no sentido da concepção do termo, da ação para melhorar a vida das pessoas. Fazem negócio os seus interesses particulares, mesquinhos, e mais uma vez isso está aqui colocado. Venderam voto na reforma da Previdência caríssimo, foram muitos milhões de reais que cada parlamentar recebeu para votar, para destruir a Previdência do trabalhador brasileiro. No ano passado, correu dinheiro à solta pelos parlamentares da base do governo para ajudar na eleição de prefeitos. E agora, mais uma vez, o Caixa abriu de forma escandalosa para trazer parlamentares de diversos partidos, do PP, do PSD, do PR, do PL agora de novo, do DEM, do PSDB, todos esses parlamentares, né, que fazem parte da velha nova política do governo Bolsonaro. Certo, deputado. Eu tenho umas duas questões com o senhor agora. Uma delas, acho que é muito importante, que é a questão tem algumas pessoas perguntando aqui, inclusive, do auxílio emergencial. Como é que você vislumbra a possibilidade de haver uma prorrogação desse auxílio emergencial nos próximos meses, dado esse cenário que a gente tem aqui hoje? A prorrogação não é possível mais, né? Ele já encerrou no final de dezembro. O governo Bolsonaro, com apoio inclusive, é bom lembrar, de Rodrigo Maia, não permitiu que a medida provisória que reduziu de 600 para 300 reais viesse a ser votada pela Câmara, extinguiu o decurso de prazo. Nós já estamos em fevereiro, janeiro não teve auxílio emergencial, não há nenhum projeto, e Bolsonaro já disse que não, Paulo Guedes já disse também, e o próprio Arthur Lira também já disse, que não está no horizonte voltar a aprovar auxílio emergencial. O auxílio emergencial agora é para os deputados votarem no Arthur Lira, candidato de Bolsonaro. Esse auxílio emergencial já foi aprovado, apesar de que ainda não temos o orçamento, mas ele já tem o cheque sem fundo para ser esquentado com a aprovação do orçamento. Então, gente, auxílio emergencial acabou para o povo. Agora é só por deputados que votarem no candidato de Bolsonaro e que façam parte da base do governo Bolsonaro. Esses todos estão sendo muito bem aquinhoados com um auxílio emergencial de mais de 3 bilhões de reais. E assim, enquanto a população, ainda mais o trabalhador, perde esse auxílio emergencial, vemos desde o ano passado uma inflação muito grande no setor alimentação, principalmente. O setor serviço até caiu, mas a alimentação subiu muito. E agora essa inflação do combustível. A gente está vendo o preço do combustível, do petróleo subir no mercado internacional. E aqui nas bombas é R$5 cada litro de combustível. Isso não para de crescer. Hoje tivemos algumas manifestações de caminhoneiros, de motoristas de aplicativo também em Salvador. E eu queria saber do senhor como é que o senhor vê esse problema no longo prazo agora, nesse ano de 2021, como é que isso se resolve? A tendência é agravar, porque sem auxílio emergencial, com o gigantesco desemprego, a tendência é a população diminuir o poder aquisitivo e a inflação, especialmente dos alimentos, que afeta principalmente a população mais pobre na composição do gasto familiar. Quanto mais pobre a família, mais ela gasta com alimentação. Portanto, a inflação de alimentos é extremamente nociva para toda a população, mas em especial para a população de menor poder aquisitivo. E a inflação dos combustíveis, ela afeta em cadeia toda a sociedade. Ela onera o custo da alimentação, de serviços, de diversas atividades econômicas são afetadas com o aumento do preço. Você falou aí na greve dos caminhoneiros, é bom lembrar que naquela greve passada dos caminhoneiros, o óleo diesel estava R$ 2,80 e fração, não chegava a R$3. E agora já está passando de R$ 4,50, né? R$ 4,60, alguma coisa do gênero aí, já ouvi lugares que está até quase R$ 4,80. O aumento do preço dos combustíveis é muito grande, isso em função da decisão que começou no governo Temer e agravou no governo Bolsonaro, de fazer com que o preço do combustível no Brasil seja atrelado ao mercado internacional. Anteriormente já denunciamos isso, é bom lembrar, quem é que ganha com isso? Os acionistas da Petrobras, os donos das importadoras de combustíveis, os multinacionais de combustível, todos esses setores ganham com isso.
né? Se você não tivesse atrelamento ao preço internacional, se mantivesse a política que foi feita no governo do PT, hoje o litro da gasolina que está mais de R$ 5 era para ser R$ 3,80, ou menos até. Só que essa mudança foi uma decisão de governo, mas do jeito que está caminhando, com a venda das refinarias, com a venda do gasoduto Nordeste, com a venda da BR Distribuidora, nós vamos chegar a uma situação onde mesmo que mude de governo, o governo não vai ter capacidade nenhuma de fazer uma política de preços para evitar essa situação, porque a Petrobras vai ser mais um concorrente sem capacidade de refino, sem capacidade de competir com as multinacionais, e o Brasil vai ficar na mão das importadoras de combustível e do preço do mercado internacional. É um grande desastre o que está acontecendo num país que foi responsável pela maior descoberta de reserva de petróleo desse século. Tem algumas pessoas perguntando aqui, deputado, qual é o preço de cada deputado? Cada um fala um valor diferente. É porque cada um tem um valor diferente aqui nessa casa, né, deputado? Cada um tem um valor diferente. É bom lembrar na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência variou, pelos cálculos e pelas informações, variou de 15 milhões de reais para um deputado chamado baixo clero, que não tem muita influência política, que vendeu só o voto dele, e chegou a 80, 100 milhões de reais para líderes partidários, para parlamentares que têm influência na sua bancada no Estado. Lá na Bahia mesmo tem um líder de um partido de direita muito conhecido, que pelos cálculos já pontuados recebeu mais de 80 milhões de reais para destruir a previdência social da população brasileira. E agora da mesma forma, a gente está vendo aí conversas de 15, 20 milhões até 150 milhões de reais sendo para bancar o voto de um parlamentar para ficar na base de Bolsonaro, para eleger o candidato de Bolsonaro, para destruir a vida dos servidores públicos, para destruir o serviço público brasileiro, para agravar a destruição da cadeia de petróleo e gás no Brasil, para agravar a destruição do patrimônio público e dos direitos da população brasileira. Tem uma turma aqui mandando saudação, Léo de Liol está aqui falando com o senhor, parabéns, meu deputado. Mandar um abraço, grande vereador lá de Bom Jesus da Lapa, grande companheiro. Uma turma, Valdenilson Santos, Antônio Ferreira. Abraço a todos aí. Pronto. É isso, deputado. Eu queria uma mensagem final. Tivemos aqui cerca de 250 pessoas ao vivo conversando contigo. E uma mensagem sobre assim, o que é que espera para a gente nas próximas horas agora na eleição e no próximo ano, para os próximos 2 anos aí no país. Olha, vamos lutar aqui até o último momento, vamos tentar evitar a destruição, o agravamento da destruição do país que representa a candidatura de Arthur Lira, e vamos precisar muito de todos vocês, de todos nós, para continuarmos a luta contra o governo Bolsonaro, contra o genocídio que está acontecendo no nosso país. Já são 225 mil vidas perdidas nesse genocídio. Isso é algo absurdo. Nós não podemos banalizar o que está acontecendo no Brasil. A destruição causada pela pandemia, o aumento da miséria, da fome, do desemprego, a destruição dos direitos da população brasileira, do patrimônio público, das políticas públicas mais importantes em nosso país. Isso é o que tem acontecido desde que deram um golpe de Estado em 2016, desde que tiraram a presidenta Dilma, e até agora o que a gente tem visto é o Brasil descendo a ladeira, o Brasil sendo desmoralizado internacionalmente, a população brasileira sofrendo com a inflação, com o desemprego, com a miséria, com a fome, e nós estamos aqui na luta e vamos precisar. Mas a principal frente de luta não é aqui dentro do Congresso, é lá fora. É lá fora que a gente pode virar o jogo. Se esses 250 parlamentares venderam o seu voto, é porque não teve pressão do lado de fora do Congresso para evitar que eles fizessem essa venda. Se tivesse tido pressão popular forte em cima dos parlamentares, com certeza pensariam 10 vezes antes de vender o seu voto por milhões de reais. Então estamos na luta aí, contamos com toda a população para se mobilizar nessa batalha. Só uma provocação, deputado, que tem muita gente que diz que o presidente parece que está querendo adiar a vacinação e cria tanto problema com a vacina para evitar que o povo possa se aglomerar nas ruas em manifestações contra o seu governo, né? Não tenha dúvida que
o que está acontecendo em relação à vacina no Brasil é uma tragédia. É bom lembrar, aproveitando a sua pergunta, Rafael, porque o Brasil tem todas as condições para ter saído na frente. São raríssimos países no mundo. Você não tem 20 países no mundo que tem capacidade instalada para a produção de vacinas, como o Brasil tem, que tem a Fiocruz, que tem o Instituto Butantan, que tem as nossas universidades federais. O Butantan e a Fiocruz têm hoje estruturas montadas, tem corpo técnico, tem capacidade científica e tecnológica, graças aos investimentos que foram feitos no governo de Lula e Dilma. Nós temos hoje o maior programa de vacinação do mundo, que vacina com 300 milhões de doses por ano, de mais de 40 vacinas, pelos investimentos que foram feitos nos nossos governos. E nós tínhamos condição de sair na frente. Não é por acaso que as principais vacinas foram testadas aqui no Brasil, porque nós tínhamos não só capacidade instalada para a produção local, como experiência no desenvolvimento de medicamentos e vacinas, experiência, base legal e experiência na transferência de tecnologia, nas parcerias de desenvolvimento produtivo que foram feitas nos nossos governos, e teríamos condição de sair na frente. Infelizmente, graças às atitudes do governo insano, do presidente genocida, a população brasileira está vendo aumentar o número de mortes e adiar a possibilidade de ter a cobertura vacinal adequada alcançada. Tá ok, deputado, muito obrigado e até mais, pessoal. Vamos acompanhando aqui, estamos na luta aqui no Congresso. Grande abraço.